Bom, o artigo, a tradução dele, né, construindo uma parede celular vegetal. E para você construir alguma coisa, você tem que saber os elementos, né, que você vai utilizar naquele processo de construção ali. Bom, inicialmente o artigo ele fala sobre a importância, né, de a gente saber sobre a parede celular vegetal. E ele vem falando sobre as mais de 40 tipos de células que são determinadas pela parede celular. Então é interessante a gente saber, porque por mais de 40 células tem bastante funcionalidade na planta. Fala sobre as microfibrilas de celulose, que são polissacarídeos. Tá fazendo o que aí? Preste atenção no vídeo. Ó, eu vou disponibilizar agora a imagem, né, que está no artigo, para você entender melhor desses polissacarídeos que eu estou falando e também do tráfego, né, que ocorre na parede celular. Volta pro vídeo, preste atenção. E mais à frente a gente também vai falar de outros sacarídeos, né, a questão da dinâmica do crescimento através delas e a aplicação no cotidiano de que pouco a gente sabe, né, que a gente está, né, se alimentando, tal como está na thumb do vídeo, e a gente não tem, né, tanto conhecimento ainda hoje, mesmo com tanto avanço tecnológico, a gente não tem tanto conhecimento assim acerca da parede celular vegetal. Já se tem, mas ainda tem muito a se descobrir, né? Aí o gênero que foi estudado, né, a espécie que foi estudado foi a Arabidopsis, e o artigo ele vai decorrendo, né? Aí ele começa falando sobre a importância do microscópio, né, para se ter uma noção sobre aquela parte ali mais aprofundada, né? Como o microscópio influenciou positivamente na análise da célula vegetal, né? E com isso, né, você consegue observar melhor a questão da parede celular vegetal. Bom, com a imagem mais refinada, né, você consegue entender o funcionamento da parede celular, né? Entendendo como que é a questão do esqueleto hidrostático, né? Que está distribuído na própria estrutura da planta, né? Então você consegue entender melhor através da microscopia. Bom, então, é bom destacar que os polissacarídeos eles são reservatórios de carbono, que ao decorrer da leitura aqui eu vou falando algo sobre eles, né? Bom, então, durante o artigo ele também fala sobre a semelhança com as outras células, como de fungos, de bactérias de outros animais também, falando sobre as características, tipo o funcionamento, o endereçamento, né, para onde aquela célula ali vai se deslocar, para onde vai enviar tais nutrientes, onde vai ocorrer o processo de absorção. Então, ele fala sobre essa semelhança, né? Aí ele fala sobre as paredes, que são a funcionalidade das microfibrilas de celulose. E interessante aqui que ele fala sobre duas paredes, né? A parede primária e a parede secundária. Sendo a secundária, ela é depositada na parede primária. Então, funcionando um processo de duas camadas, né? Que a gente consegue observar quando a gente faz o corte de um tecido vegetal, né? Corte de uma planta, de uma árvore, por exemplo. A gente consegue observar justamente isso de duas camadas, né? Graças a essa característica aqui. Aí ele fala sobre as microfibrilas de celulose, contendo hemiceluloses, né? Que aí essa característica, esse termo, né, é para determinar o tipo, né, da celulose ali presente. E as pectinas, também muito faladas, e vamos falar um pouco mais à frente. Aí mais à frente também ele fala sobre o inventário de polissacarídeos da parede celular vegetal. O inventário entendendo como uma região de armazenamento, né? Ele vem discorrendo falando sobre a diferenciação entre a celulose e o calose, ou calose, né, como está escrito lá. Os dois são monopolissacarídeos, os dois têm parte de glicose, porém a diferenciação dos dois está justamente nas ligações beta, que uma é a ligação beta 1,3, outra é a ligação beta 1,4, né? E aí a que tem a 1,4 gera essa característica de rigidez, que está presente na celulose, e já no caluso, né, tem essa questão de estabilidade, de estabilizar, né, regular o tamanho e tal. O tamanho dos poros, exatamente, falando sobre a regulagem dos poros, dos plasmodesmos, né.
Então isso é importante saber, porque é mais um conhecimento que a gente tem sobre a parede celular vegetal, né? E mais à frente ele vem falando sobre a diferenciação entre a pectina e a hemicelulose, né, como eu tinha dito antes. Sendo a pectina, né, ela, tipo, responsável, a função que ela vai atuar mais na estabilidade, na flexibilidade, na proliferação celular. Ela tem essa funcionalidade na parede celular da planta. E já na hemicelulose, é estudado mais sobre os xiloglucanos e xilanos, né? Ele vai falando sobre isso durante o artigo. Aí mais à frente, num tópico, ele fala sobre a montagem dos polissacarídeos na parede celular. Bom, tem a importância, né, dos polissacarídeos na parede celular, essa questão de armazenamento de energia, né, para várias funções na planta. E aí interessante como que é feito a montagem desses polissacarídeos na parede celular. Bom, sabendo que polissacarídeos são monossacarídeos, né, através de ligações glicosídicas, os monossacarídeos se aderem e formam polissacarídeos, né. E nessa parte, nesse trecho do artigo, ele fala sobre a importância, né, tipo, de estar sempre adicionando a adição repetida de resíduos de açúcar. Então, esse mecanismo de controle é realizado também pela parede celular, algo muito importante para todo o restante da planta, né? Ele fala mais à frente sobre o lumen do Golgi, que é o sistema da endomembrana, complexo de Golgi, né? Vem falando também de enzimas e as especialidades, as especificidades de cada enzima ali. Mais à frente ele fala da membrana plasmática, que é uma outra região, né, onde vai ter o desenvolvimento da calose e da celulose. Existem, né, outros que vão se desenvolver no Golgi e tem outros que vão se desenvolver na membrana plasmática. Aí ele deu os dois exemplos aqui da calose e celulose que se desenvolve na membrana plasmática. Aí mais à frente, num outro tópico, ele fala sobre a secreção de polissacarídeos através de vias secretoras convencionais e não convencionais. No outro tópico, ele fala sobre a incorporação e modificação dos polissacarídeos, porque é interessante trabalhar o mesmo material, né? Os sacarídeos ali é o mesmo material, então a própria parede celular ela vai reorganizando, fazendo a quebra ou reaproveitando. Então essa administração é feita ali, né, incorporando e modificando os polissacarídeos. Que aí, tipo, ele colocou aqui, eu até destaquei essa parte, que é a parte da formação de trilhos. Ele bota entre aspas, né, trilhos entre aspas, que seriam os microtúbulos corticais, que eles se organizam transversalmente. Aí tem um outro que são as fibras de celulose, que é longitudinalmente. Por que é interessante saber isso? Porque é justamente aí que a gente vê o endereçamento, né, a correspondência entre os comandos que a própria parede celular começa a organizar. E aí logo à frente, num outro tópico, ele fala das famílias de proteínas que modificam os polímeros, os polissacarídeos, né, da parede celular, ou a ligação entre eles, né. Mais à frente também ele fala sobre o status da parede celular, que é monitorado por proteínas. A gente já tinha falado sobre enzimas, né? Falei sobre enzimas, questão de especialidade, a especificidade delas e a diversos mecanismos que elas potencializam, né? Que elas fazem o processo de catalisação. Aqui está relacionado a isso também, proteínas que monitoram essa parte do status da parede celular, se ela foi danificada. Quando você observa a parede celular vegetal danificada, está ocorrendo um processo de monitoramento das proteínas ali. E é uma região que não se tem muito assunto, né? Não se tem muita pesquisa. É um assunto, né, que vai gerar futuramente aí mais estudos, porque é um campo emergente na biologia. Então vai se tornar cada vez mais interessante futuramente. E ele conclui, né? Esse artigo ele conclui falando sobre nosso conhecimento mais sobre o tecido, né? E um pouco da célula, que é aquilo que está, né? A microscopia vem se desenvolvendo para a gente observar cada vez mais. Então essa foi a minha observação sobre o artigo. E é por isso que é interessante a gente saber cada vez mais sobre a parede celular vegetal. Eu gostei muito do artigo. O artigo
me intrigou bastante e me respondeu bastante coisas que eu queria saber sobre esse conteúdo. E deixa o like, se inscreve no canal e pedir pro meu professor aquela nota máxima. Show? Valeu, obrigado. Bora pro próximo vídeo aí.